Estamos recebendo o Vicente Faria de Sales, diretor administrativo do Grupo de Estudos de Conscientização Ambiental, o GECA, e o Marcelo Ferreira Pires, representante desse mesmo grupo, do GECA, no Conselho de Meio Ambiente de Taubaté. E eles estão aqui para falar de assunto muito importante do interesse da população de Taubaté. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Então, o assunto do momento eu acho que é a instalação de termoelétricas aqui na nossa região. E eu queria saber o que está previsto para 4 cidades por enquanto, né? Depois vão entrar mais 7 no meio dessas obras do governo. 4 cidades vão ter usinas e Taubaté parece que não terá uma usina, mas eu não sei o que vai ter aqui. Eu queria que você contasse para nós o que está previsto para ser instalado aqui na região. Então, boa tarde a todos. Na verdade, são 7 usinas termoelétricas de queima de gás natural e 18 incineradoras de lixo, que na verdade estão chamando de usinas de recuperação do lixo. As 7 usinas termoelétricas, só uma está em processo de licença ambiental até agora, que é de Canas. O que ela avisa? Ela avisa queimar o gás natural, que tem muita abundância no Brasil, que é um recurso novo, ainda pouco explorado, e o gás que vem da Bolívia. Esse gás é tão abundante que, se observar as usinas, os postos de perfuração da Petrobras, o dia inteiro eles queimam gás. Portanto, é algo que está sobrando e eles estão querendo queimar para gerar energia. É o primeiro ponto. As usinas termoelétricas são para geração de energia. Só que o grande problema é a instalação delas no Vale do Paraíba. Porque o Vale do Paraíba é uma região, já fala por si só, uma região de vales, uma região onde venta muito pouco. E o que acontece? Nessa queima é gerado CO2, que é um gás gerador de efeito estufa e um gás que ele gera as ondas de calor, e também ele pode ter componentes cancerígenos. Qual que é o problema disso numa região de vales? Não há dispersão atmosférica. Já para Taubaté é um pouquinho diferente, são as usinas de recuperação de lixo. Eles visam captar todo o lixo da cidade, levar até o incinerador, queimar o lixo e assim gerar energia. Só que Taubaté não tem coleta seletiva implantada, então vai acabar queimando o resíduo nobre aqui na cidade. Eu sou conselheiro de meio ambiente, eles apresentaram o projeto como um projeto assim, de tecnologia alemã, que é um projeto muito bom, mas cabe uma certa desconfiança de implementar isso aqui em Taubaté. A gente vê que muitas coisas que são simples de realizar, eu sou conselheiro, vejo isso, que são os PEVs de entulho. Tentaram implementar alguns ano passado, não teve sucesso. Então, se um PEV que simplesmente é para pegar o entulho não deu muito certo, imagine uma usina desse porte. Então, a dúvida aqui, que nós não queremos esse tipo de usina, é o quê? Nós não temos a clareza que o poder público tem estruturas para estar gerindo isso. Daí que vai acabar acontecendo. Eles instalam 7 usinas ao longo do Rio Paraíba, que vai usar a água do rio, que já estão castigados por conta de esgoto, que a Sabesp não trata, em 100%. Já estão castigados por conta dos bancos de areias, que são as escavações horríveis que acaba com o rio, e vai botar um terceiro elemento, que são as termoelétricas, que vão sugar cerca de 140 metros cúbicos de água por hora, que dá isso em cerca de 140 mil litros de água do Paraíba, e depois devolvendo a água com componentes orgânicos, componentes assim que são estranhos ao rio, e sem clareza se vai haver tratamento ou não dessa que está sendo jogado no rio. E também tem a questão da fumaça, que vai saturar o nosso ar, que já é hipersaturado. Então, todos esses componentes ambientais geram o quê? Que nós não queremos essa usina aqui. Nós não queremos ela, que o Vale do Paraíba não comporta e não precisa. E também tem outro ponto, são usinas que vão gerar energia, e o Vale do Paraíba ele devolve energia para a rede. Então, quando o Estado manda energia para nós devolvemos parte dela. Então, nós não precisamos de energia. O Estado não tem que instalar essas usinas aqui. As usinas, então, estarão instaladas aqui, mas a energia não é para nós. Não, a energia... Então, como é que a gente luta contra isso? Existe um movimento? Existe, sim. A Defensoria Pública do Estado, ela encabeça um movimento que une cerca de 21 entidades, que vão desde Canas, algumas pessoas de Canas, até São José dos Campos, nós temos pessoas envolvidas, e nós estamos correndo lista de abaixo-assinados. Já temos cerca de 6 mil assinaturas, de pessoas de toda a região do Vale do Paraíba. Nós estamos fazendo seminários, já fizemos um em Lorena, 2 em Taubaté e um em São José dos Campos, que visam o quê? Visam mostrar à população, isso que eu estou falando aqui agora,
do que essas termoelétricas e esses incineradores de lixo são extremamente danosos à nossa região. E a única forma de barrar isso é a população do Vale do Paraíba, a mesma população que elege o governador, porque o governador é pindense, então ele não deve, ele não pode, eu sei que nós sabemos também que ele sabe que ele é eleito pela região, não é São Bernardo que elege ele, não é a região do estado, é o Vale do Paraíba que vota nele e elege ele. Dessa forma queremos o quê? Sensibilizar ao governador que ele não instale essas usinas aqui. E que tenha todo o cuidado de mandar esse projeto para outras regiões. Porque tá certo, é um recurso que o Brasil tem, mas será que esse realmente é o momento para explorar? Será que o Brasil tem realmente competência técnica para explorar esse recurso sem impactar o meio ambiente? Esse recurso que você fala é o quê? É o lixo ou é o gás? O principal é o gás natural. O lixo não seria... Que surge a partir do quê, esse gás natural? Esse gás natural, ele tem os bolsões, que são o mais famoso, o grande bolsão do estado é o bolsão de Santos, que eles não conseguem precisar quanto gás tem, mas é muito, é um recurso nacional esse. O do lixo pode-se dizer que ele é um recurso também, mas na verdade o lixo é mais um inimigo do estado. Um inimigo por quê? Aumenta o poder aquisitivo da população, aumenta a produção de alimentos, aumenta a produção de roupas, celulares, só que tudo isso deixa um rastro que é o lixo. Automaticamente o lixo orgânico. Não só o lixo orgânico, toda forma de lixo. Podemos falar desse tipo de lixo, plástico, papel, papelão, lixo orgânico, todo esse tipo de lixo. Porque não há clareza e também não há certeza que vai ser só queimado lixo orgânico. No papel seria só lixo orgânico. Só que nós temos certeza dos movimentos militaristas que não vai ser só isso. Que eles vão botar celular, vão botar plástico, lixo hospitalar, tudo vai ser incinerado. Que algum desses lixos é uma riqueza também, porque o plástico pode ser reciclado, o alumínio pode ser reciclado, mas muitas vezes por preguiça mesmo, de uma gestão até mesmo preguiçosa, porque incinerador de lixo é coisa de gestor preguiçoso, porque o gestor que não é preguiçoso, o gestor eficiente, ele faz o quê? Faz coleta seletiva, faz segregação do lixo, chama as empresas instaladas na região e exige a logística reversa. O que é a logística reversa? É uma empresa de celulares recolher todo aquele celular que é descartado. Uma gestão séria trabalha dessa forma. Só que o gestor preguiçoso ele prefere colocar um incinerador de lixo, porque é fácil. Porque é a mágica do lixo. Se você joga o lixo no incinerador, ele some. Antigamente a mágica do lixo era o aterro. Você jogava o lixo no aterro, ele sumia. Taubaté viu que não é isso, porque nós tivemos em 2009 o nosso aterro foi fechado. Então o lixo não desaparece dessa forma. Agora vem com essa invenção de que o lixo vai sumir na usina. E não vai também. Amanhã a gente vai sentir o impacto da mesma forma que sentimos com o aterro. Em suma, a gente pode trocar o quê? A gente pode trocar a dengue por efizema pulmonar. Pode trocar a dengue por câncer. Porque a dengue é reflexo da população que muitas vezes ela não destina o lixo da forma correta. Mas também em parte as políticas públicas que não dão vazão para o lixo e não tem política para o lixo. Então é um problema duplo. Tanto a população quanto o poder público. Só que muito mais o poder público, que o poder público que tem o papel de conscientizar a população. A população não nasce sabendo, ninguém nasceu sabendo escrever, ninguém nasceu a ler. Pela nossa Constituição, toda a nossa educação ela é devido ao poder público. E não tem educação ambiental no Brasil. Agora está começando a engantear. Então o problema é esse. O problema é esse potencial que eles querem explorar de ambos os lados, mas pode estar sendo explorado de uma maneira errada. Professor Vicente, pelo que nós já entendemos até agora, essa é uma iniciativa do governo estadual. O senhor é capaz de dizer para a gente, eles fizeram estudos preliminares ou essa medida vem sendo preparada há muito tempo, mediante estudos que vêm sendo elaborados, ou é uma atitude assim meio extemporânea e de imediatismo? Não é imediatismo, eles já vêm há um certo tempo preparando. Só a impressão de imediato que está tendo, porque agora está à disposição do cidadão. É coisa do Brasil. Faz lá atrás do gabinete e um dia o cidadão fica sabendo. Aí costuma até falar, porque não protestou antes. Como protestasse a gente não sabia do caso. Mas, olha, professor, no dia 26 teve um seminário maravilhoso aí na Unital, onde trouxemos 3 cientistas. E foi apresentado trechos do EIA-RIMA, o relatório de impacto ambiental, etc. E havia trechos projetados pelo DataShow
que a plateia ria. A plateia simplesmente ria, porque eles brincam, o IRIMA parece que brinca com a inteligência da gente. Por exemplo, uma fotografia que foi projetada, que faz parte do IRIMA, só tem a Serra do Mar, não tem a Serra da Mantiqueira. Então, aqui naquela fotografia a gente deixa ser um vale, porque só tem uma cadeia de montanhas. Eles projetaram o estudo em cima de coletas feitas há 10 anos atrás. Eles desconsideraram a direção do vento, que de uma parte para o lado do estado do Rio, o vento não consegue vencer a Serra do Mar, que nesses lugares é bem alta, a altitude é grande, e desvia. Enquanto que aqui lá na região de São José dos Campos, sim, consegue passar a serra e ir para o Vale do Paraíba. Então o que acontece? O Vale do Paraíba, né, desse jeito, ele se torna... Porque o vento consegue vencer a Serra do Mar, ali para o lado do estado do Rio, ele faz isto e passa por cima, já numa altitude que passa a Serra da Mantiqueira e vai para Minas. O que acontece? Nós vivemos em um túnel invisível, onde só é visto as duas serras e o solo, mas não a parede visível do túnel, que é o ar parado. Então, o que acontece? Aquele ar parado, ele serve de parede para que as emissões de gases não subam o que é necessário. E ela se concentra numa baixa altitude. Um cientista projetou lá para a gente uma fotografia tirada lá do Itatiaia, ele tirou do Vale do Paraíba e se vê nitidamente uma camada de poluição estática, né? Outra coisa que eles consideraram é a quantidade que a CETESB considera de gás, essas coisas. Eu estou falando como ambientalista, não como cientista, eu quero que entendam isso. E eles consideram aquela quantidade e não o que já existe na atmosfera e que aquilo lá vai ser somado. Então vamos dizer, um exemplo, vamos dizer que se aceita 50 partículas. Eles falaram, mas 2 partículas não é nada, nós vamos fazer só 2 partículas. Só que já tem 50 e vai entrar mais 2. É por aí. Então existe muito engodo no IRIMA deles. Eu, como cidadão, como não cientista, mas assistindo, cheguei à seguinte conclusão: é uma responsabilidade e não é de inocência, não, porque são pessoas altamente capacitadas, mas que estão usando a sabedoria que o estudo lhes deu para fazer o errado. Estão forçando a barra para construir isso, a termoelétrica. Porque vai assim para um promotor, de repente o promotor olha, nossa, que beleza de IRIMA, ele não vai enxergar, ele não sabe nem o que é tal gás, que nós falamos aqui do CO2, mas o cientista da USP que fez a palestra, ele projetou cerca de 8 gases e analisou gases por gases para explicar o perigo de cada um, né? Por exemplo, tem um gás que vai exalar que ele é taxativamente perigoso em relação a câncer até 4 km, depois tem uma porcentagem 8, etc. Lorena fica a cerca de 7 km, conforme o bairro, até menos de Canas. Outra coisa que gostaria de frisar, os ambientalistas, os cidadãos que estão lutando com relação a isto, eles não estão lutando contra Canas. Pelo contrário, nós estamos lutando a favor de Canas. Porque a nossa sugestão é que se faça, vamos dizer, uma usina solar. A usina solar que a mesma empresa norte-americana está fazendo no México vai ficar em 1 bilhão. Esta vai ficar 1 bilhão e 300. A do México vai dar 300 empregos. A de Canas vai dar 32 empregos. Então nós estamos, na verdade, lutando a favor de Canas. Mas muita gente lá está sendo
manipulado, não está sabendo, vereadores, etc., população. É uma cidade simples, pequena, maravilhosa, mas simples, e está sendo feito. Qual governante, só colocasse o lugar do prefeito lá, de repente para lá vai ter, vamos dizer, 17 milhões de imposto a mais na cidade. Não, a pessoa fica louca para ter a usina. Mas ela não calcula o quanto que ela vai ter que depois se gastar com saúde, com problemas sociais, etc. Mas o EIA-RIMA prevê a construção da usina. E o projeto da usina não prevê mecanismos antipoluição desses gases, que esses gases não cheguem à atmosfera sem tratamento, sem que façam mal? Os cálculos feitos já prevendo isso daí, mas não retém totalmente. Então, o que está no próprio EIA-RIMA já é muito, é tipo tonelada. O EIA-RIMA já contém o número depois de tratado pelo sistema de poluição. Por mais que filtres, algo sai. Sobra. E esse algo é bastante. É bastante. Por exemplo, dá para se calcular, quando fala lá, 1 tonelada de tal gás. Mas espera aí, 1 tonelada pode ser concentrada em um cilindro, mas e no espaço? O que é 1 tonelada? É quantos quilômetros quadrados? Então, aí ainda parado, se dá um pequeno movimento, vai dispersando devagar. Veja bem, às vezes o telespectador pode pensar, mas venta? Não, a gente está falando de vento suficiente para dissipar a poluição. Não esse vento que de vez em quando a gente tem uma brisinha no rosto e é gostoso. Não. O que fazer? O que fazer? Não, o que fazer é primeiro passo. Sinal abaixo assinado. Eu acho que antes do abaixo assinado tem mais uma coisa. A primeira coisa é fazer o quê? Que a gente sempre fala quando a gente vai na rádio, na televisão, nas palestras, o quê? A população não assinar o abaixo assinado antes de conversar, antes de entender. Antes de chegar assim e nós, que o GECA, Defensoria Pública, Conselho de Meio Ambiente de Lorena, não simplesmente assinar o abaixo assinado. Falar assim, me explica por que vocês não querem. A gente vai falar, a gente não queríamos por conta dos gases da atmosfera, nós queríamos por conta que nós queríamos investimento em energia limpa. Nós acreditamos que a pessoa não tem que assinar o abaixo assinado porque eu falei, porque o pessoal de Lorena falou, porque o pessoal de São José falou. Tem que assinar o abaixo assinado porque entendeu a real importância. Que da mesma esse projeto não é apenas do governo do estado, é projeto do PAC, por isso que é tão difícil, porque o governo do estado quer. E o governo federal quer. São governos declaradamente rivais e querem a mesma coisa. Deve ficar mais difícil ainda. Quando as duas maiores potências políticas do Brasil trabalham junto, é muito difícil. A gente não consegue espaço, eu vou agradecer muito o espaço que está falando aqui, porque é muito difícil quando você está falando disso. E que a população, o primeiro passo é entender. A partir do momento que entendeu, falar, não, nós queremos assinar. Porque todo mundo que ouviu tanto o lado dos ambientalistas, da Defensoria Pública, e ouviu o lado do pessoal da STT, que é uma multinacional americana, eles botaram Tietê para quê? Parecer brasileiro. Para parecer assim, para dar uma coisa mais brasileira, mas não é. É uma multinacional americana. Que a pessoa que todo mundo que ouviu os dois lados assinou o abaixo assinado. Porque nós temos dados claros, diferentes deles, nós não omitimos informações. Tudo que nós produzimos está aberto, a forma que produzimos e como. Então, mas me diga aqui. Primeiro objetivo é dar um fim no lixo e o segundo é produzir energia, ou é o contrário? Queremos produzir energia e vamos queimar o lixo? Ou não sabemos o que fazer com o lixo, vamos enfiar tudo nesse mesmo saco? Então, a questão do incinerador de lixo é dar um fim no lixo. A gente tem clareza disso. Que não tem mais como, não comporta mais o lixo. Não é, e é assim, que é uma coisa rápida assim para amanhã. Bom, o incinerador do lixo vai ser em Taubaté e vai provocar o que aqui? Aqui em Taubaté vai provocar o quê? O primeiro, a gente já está começando a falar em região metropolitana. E nós entendemos os incineradores de lixo como o primeiro passo. Porque quando você... vai vir o lixo de todo mundo para cá? Grande parte, nós acreditamos que sim. Porque não é coerente você fazer um projeto estadual que visa construir 18. Mas por que 18? Porque é para centralizar o lixo. Daí todo passivo vai ser recolhido para Taubaté. O que já está acontecendo com São José. São José recolhe muito para ação ambiental. Está saturando o aterro deles, depois o que vai fazer com esse problema todo. E uma solução é o quê? É a queima desse lixo. E vai vir para Taubaté. Os grandes problemas é o quê? São os gases que vão ser gerados. Eles apresentaram um filtro.
que é um filtro de carvão ativado que ele vai segurar os dois principais gases, que é o furano e os BTX. Só que esse filtro de carvão ativado, como é que ele funciona? Ele só retém o gás a baixa temperatura, então você tem que armazenar. Como é uma usina que depois ela pode requeimar esse filtro, eles querem fazer o quê? É uma tecnologia para prender esse gás num cristal. Só que é uma tecnologia muito bonita no Japão, muito bonita na Alemanha, mas aqui em Taubaté, a forma que é feita, não tem uma política consistente ambiental, fica muito difícil você acreditar que vai acontecer igual acontece na Alemanha. Eles querem usar uma tecnologia de primeiro mundo numa cidade que hoje é a quarta maior economia do Vale, só que não se apresenta como tal. A gente vê isso em criminalidade, a gente vê isso nas escolas, vê isso todo dia. Taubaté tem muito dinheiro sim, não há como negar que Taubaté tem dinheiro para isso, mas não tem competência técnica. Não tem corpo técnico para isso. A nossa Secretaria de Meio Ambiente, que tem pessoas boas lá, não recebe incentivo nenhum. Ela é pequena, ela fica submetida à Secretaria de Turismo e Cultura. A grande realidade é essa, eles estão alocados numa área da Secretaria de Cultura. Então até uma secretaria que não tem verba, como é que a gente pode pensar que vai ter uma gestão eficiente, se eles não têm verba? Para ter gestão eficiente tem que injetar verba, isso é ponto, em qualquer lugar, em multinacional, em pequenas empresas, só tem uma gestão eficiente. Mas ela vai ser em Taubaté, não gerida pelo município, gerida pelo Estado em Taubaté? Não tem definição, não tem definição ainda. Ela pode ser tanto gerida pelo município, ela pode ser gerida pelo Estado, ela pode ser gerida pela iniciativa privada. A questão é que há uma negociação da instalação dela. Só que quem vai tomar conta ainda não é... Então você disse que claro. Se a gente não queimar o lixo, a gente pode fazer o que acontece no México. O que é que eles estão fazendo? Não, do México é outro ponto. Do México seria energia solar. Energia solar. Aí o lixo vai para onde? Não. O lixo permanece como problema. Não, o lixo você usa coleta seletiva. O plástico pode ser reaproveitado, o vidro é reaproveitado. O que não é reaproveitável é matéria orgânica. E a matéria orgânica ela pode ser passada por compostagem e virar adubo. E tornar adubo. Lixo, se você for parar e pensar em tudo que vai para o aterro, apenas 1% realmente é lixo. Por enquanto. Que não tem. Exatamente, por enquanto. No caso, o que seria lixo hoje na região, numa cidade? É o lixo hospitalar, que hoje é incinerado. Todo lixo hospitalar tem que ser incinerado e é responsabilidade do hospital incinerar, não é uma responsabilidade do poder público. E um pouquinho daquele resíduo orgânico que não tem como fazer compostagem, que é um resíduo a ser contaminado. Que ele pode contaminar a lavoura, que poderia ser fezes de animais, essas coisas assim. Hospitalar, etc. Né? Ossos. Há 20 anos atrás, 10 anos atrás mais ou menos, eu me lembro que a gente ia em seminários que tratavam sobre lixo e se falava que 20% dele não tinha jeito de fazer reciclagem, dar nenhum destino nobre. E atualmente já se fala em 1,5%. Então você vê que a tecnologia evoluiu, o sistema evoluiu. E logo vai ser 100% reciclável ou reutilizável. Mas tudo isso esbarra em uma coisa, cultura e vontade política. Porque todos os países que você usa como exemplo, como você falou aqui, Japão, Alemanha, são países de uma educação muito grande. O povo é culto. E a ecologia se resume nisso. Povo culto, povo com estudo. Uhum. Por exemplo, há alguns anos atrás, eu li na Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo estava assim, fizeram um estudo na Alemanha, sabe que 93% da população se preocupava com o meio ambiente. E cerca de 20% efetivamente participava de alguma organização ambientalista. Nessa mesma época, deu que 3% dos brasileiros se preocupavam com o meio ambiente. E 0,1% de 0,1% efetivamente fazia alguma coisa. Então é questão de cultura e educação. O grande ponto mesmo do lixo é não gerar o lixo. E como não gera o lixo? Quando você tem leis pesadas para não geração de lixo. Vou te dar um exemplo da sacolinha plástica. Tem lei, só que não é uma pressão pesada. O governo simplesmente tem que fazer o quê? Proibir. Mas existe uma maneira de se fazer uma sacolinha biodegradável, né?
Sim, ela é biodegradável, mas a gente não pode ter a ilusão de que sumiu, vai para algum lugar. Ela desmancha. A gente não consegue enxergar o volume dela, mas ela se desmancha em micropartículas que ficam no ambiente ainda. Não existe uma aqui? Não existe, porque não tem como. As coisas simplesmente não evaporam, o resíduo fica. Nada desaparece. O grande ponto é o quê? Nem quando nós morremos. O grande ponto é não gerar lixo. Esse é o grande ponto. E como você não gera lixo? Leis pesadas. Fala assim, a partir de hoje, os supermercados têm 1 ano para se adaptar e não gerar mais sacolinha, não dar mais sacolinha. A gente pode citar um exemplo claro, e falou até de energia, da questão da energia elétrica que nós usamos. Quando teve aquela época dos apagões, o governo foi taxativo. Se gastar mais do que está na meta, vai pagar muito mais. Não vai pagar o preço normal, vai pagar mais. O que aconteceu? Hoje o Brasil é um dos países que tem mais economia em energia. A Espanha, que é um país que tem muita energia solar, muita energia eólica, ela gasta, uma família espanhola gasta 10 vezes mais energia que a família brasileira. Porque na Espanha você tem a cultura de você entrar na casa, um interruptor acende a luz da casa inteira. No Brasil, por conta dessa pressão política, essa pressão no bolso mesmo, o que aconteceu? Você usa a luz onde você está. Então por isso o Brasil é um dos países que mais economiza energia. As lâmpadas econômicas no Brasil, elas são muito vendidas. Por quê? Porque quando precisou, quando o governo viu que realmente ia apertar, porque é a responsabilidade dele ceder energia, ele apertou, ele viu que ele não dá conta. Se ele fizer o mesmo que o supermercado e falar amanhã não vai dar, no começo o povo vai reclamar. Mas isso aí também não se restringe só ao supermercado. As caixas de leite, os saquinhos de leite, os pacotes de manteiga, tudo que vem numa embalagem também. Exatamente. Que polui, que não tem fim, que vai durar 100 anos. Quer dizer, existem países a gente não tem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aí já entra outra política, que também é uma política que o governo deve apertar forte, que é a política da logística reversa. O que a logística reversa é? Quem produz dá tudo que eu produzo eu tenho que recolher. Teve um caso que eu achei um dos mais interessantes, foi o quê? Foi na Bahia, que um mergulhador identificou o fundo da praia lá do cais lá, forrado de latinhas da escola. O alumínio não é passeio ambiental, não dá multa jogar alumínio no mar. Só que o que a Ambev fez? Ela recolheu, pensando que se amanhã virar passivo ambiental, eu vou estar com lata de cerveja no mar de preservação ambiental, então a multa vai ser muito grande. Então se o governo começar a apertar mesmo, falar assim, quem produziu plástico vai ter que recolher, quem produziu vai ter que recolher. Aí vai ser uma coisa diferente. E para o governo é difícil fazer isso, a gente vê nessa lei que aumentou a taxação de importação, que veio muita montadora internacional para cá, só que só estava montando, estava importando. O que o governo fez? Foi lá aumentar a importação. As montadoras reclamaram. Emprego lá fora, né? As montadoras reclamaram, mas não teve. Vai ter que gerar emprego no Brasil. E quando a empresa faz logística reversa, ela também gera emprego, porque alguém vai ter que recolher. Ela não vai tirar a gente da linha de produção dela para recolher, ela vai ter que gerar mais campos de trabalho. Então, ponto, a coleta seletiva e a logística reversa, ela gera trabalho. Ela não é só bonitinho para o meio ambiente, porque meio ambiente, acabou esse negócio de meio ambiente, ser coisa de ONG, ser coisa de um ou outro, não, meio ambiente é coisa séria, gente. Meio ambiente é uma questão de todos, porque o meio ambiente gera emprego, o meio ambiente melhora a qualidade de vida, já é comprovado que R$1 investido em saneamento básico, ele economiza R$4 em saúde. Então é uma coisa assim, o governo tem que tratar isso como uma questão séria, da mesma forma que tratou a importação. Tem que taxar e tem que cobrar mesmo dos produtores. Coca-Cola, por que a Coca-Cola está voltando a garrafa de vidro? Está fazendo Coca-Cola com Ambev. É para ficar bonitinho? Não, porque o plástico, ele está pertinho de virar passivo ambiental. Porque é muito plástico, ele polui rio, ele entope galerias de águas pluviais, se ele for parar na rede de esgoto. Ele causa muito ônus, se você não dá um destino para ele. Por isso que ele já está vendo essa troca, as empresas já estão devagarzinho se adequando, mas não são todas. Tem que fazer um projeto de reutilização, fazer tijolo de plástico. Exatamente. Uma coisa assim. Porque a casa dura 50 anos, 100 anos e o plástico está lá, barateando o custo. E sem destruir o principal que nós temos, que é a vegetação, né? Sem destruir a vegetação. É uma questão... O habitat dos animais. Muito complexo. Esses dias, você viu, foi atropelado um lobo-guará aqui perto de estado de Quiririm. E teve uma pessoa, um político, que falou veementemente o que o JECA está fazendo. Não foi um político, não. Não? Aí depois a gente entra nesse detalhe, mas Alguém falou. Alguém falou isso.
Aí falei, poxa vida, mas espera aí, o GECA é um grupo de cidadãos preocupados com o meio ambiente. Ele não tem poder político, empresarial, nem polícia econômico, nem a polícia florestal, e nem tem um poder econômico para fazer algo. E também, eu acho que não existe uma ONG no Brasil, uma organização cidadã, com capacidade para resolver esse problema, porque senão teria que cercar a Serra da Mantiqueira, toda a mata, vigiar para o lobo não sair de lá. Que na verdade é um complexo enorme que a pessoa cobrou algo impossível, às vezes, vamos dizer assim, até para um governante que tem tudo na mão. Você analise bem o que um animal aparece e é atropelado e morre. Não é só esse. Já foi morto diversos animais silvestres aí, que estão destruindo o habitat dos animais. E o animal, quando se vê acuado, ele tenta procurar um outro lugar para viver. E ele vai fatalmente cruzar com zona urbana, como foi a onça lá em São Paulo, essa semana. E ele fica apavorado, porque ele está acuado pela especulação imobiliária, etc, etc. Então eu acho que, falando mesmo como, eu sou aqui não como técnico, homem companheiro, como cidadão. Falando como cidadão, foi uma covardia essa cobrança da pessoa veemente, que o GECA não faz nada. Agora, eu queria convidar vocês, não sei se o senhor tem tempo, se você tem tempo, para escrever de vez em quando, o mais que vocês puderem, artigos aqui no Diário de Taubaté, explicando essa história da termoelétrica, por que não? E como é que se mobiliza para isso? Né? Sim. Vocês podem fazer isso? Sim, a gente podemos colocar à disposição sem estar escrevendo, já publicar outras coisas, porque é um grupo, né? E é um grupo multidisciplinar. Termoelétrica é muitos assuntos. Que sobre a termoelétrica é interessante, porque é o assunto da pauta, é o assunto do momento. Então, vamos estender o convite. O GECA poderia ter uma coluna no Diário de Taubaté e que você sempre abordasse. Não só falaria desse assunto do momento, sim, mas quanto aos grandes objetivos do GECA, a maneira como a população, como as pessoas podem participar, podem se integrar nessa luta do GECA. E vocês poderiam fazer, seria muito importante para o GECA, mas seria muito mais importante para a comunidade. Exatamente. Que pode ter muita gente com muita boa intenção, gente que quer participar, gente que quer se integrar nessa luta e não sabe como. Então vocês têm não só o Diário Taubaté TV, mas como também o próprio Diário Taubaté fazer uma coluna incentivando as pessoas. Vocês vão se surpreender com o número de pessoas que quer participar do processo. Eu gostaria então de informar o seguinte ao senhor. Nós formatamos um núcleo do GECA num bairro lá na Serra do Mar. Tudo bem. Fizemos a semana passada uma exposição e um trabalho bonito que houve diversas organizações em Anguera, lá em Pinda. E pasmem, nós tivemos aproximadamente 8 inscrições de pessoas que veementemente eu falava, não, mas aqui em Pinda tem grupo ecológico, eu dou endereço. Não, eu quero participar do GECA. Houve uma funcionária da Secretaria de Agricultura, ela foi veemente, ou GECA ou nada. Aí eu tinha já a ideia de núcleo em Pinda, porque começou a se formatar lá. Mas eu fiz questão de insistir, daí ela falou, ou GECA ou nada. Então está aqui o cartãozinho e vamos fazer um núcleo em Pinda. Talvez surja um núcleo do GECA em Pinda. Porque é interessante, o GECA ele desperta uma simpatia diferente. É uma entidade que existe há bastante tempo, que tem já uma... E muito transparente e lutadora. Tem um trabalho prestado. Nós queremos agradecer, mas o nosso tempo está esgotado. Nós temos outra entrevista para te fazer e nós agradecemos a presença de vocês. Vocês estão convidados a comparecer sempre. Que tiver novidade nessa Vocês apareçam aqui para
conversar com a gente do interesse do Diário Taubaté. O Diário Taubaté é um jornal que procura se integrar na comunidade e pegar as bandeiras que são importantes. Essa é uma bandeira Aliás, eu importante. gostaria de testemunhar o seguinte, nós não vamos criar uma coluna, nós vamos reativar uma coluna, porque nós já tivemos uma coluna no Diário Taubaté e eu quero pedir desculpa, Yara, que parou simplesmente porque eu peguei uma mania assim, às vezes a gente parece uma preguicite, né? E começa, eu vou fazer. Quando vê, passou um tempão e não fez. Entendeu? Então você tem que delegar quando você não puder delegar, fazer. Só para então, a gente vai pegar a coluna assim, vamos escrever assim. E a questão da pessoa, eu vejo assim, da mesma forma que o JEC é bem visto, ele é cobrado também. Eu acho bom a cobrança assim, do JEC, que é uma forma das pessoas confiarem, mostra que confiam. Só que as pessoas têm que entender que algumas coisas fogem à alçada, mas eu fico muito feliz quando eu vejo manifestação das pessoas falando assim, o que o JEC vai fazer. Eu acho que a gente só cobra de quem a gente acredita. Então, foi um artista que fez essa cobrança, ele se exaltou um pouco talvez, não sei, mas já está tudo bem e eu acredito que se cobrou é porque confia. Senão não teria cobrado. Se não teria cobrado de uma autoridade. Que sinal que o JECA está com mais credibilidade que alguns políticos. Porque se a pessoa cobrando a gente, certamente. Eu vejo dessa forma essa cobrança.